Livro de Ageu, capítulo 2, verso 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Capítulo 1, verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Enquanto a minha casa continua destruída? Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, aqui estamos nós. Necessitamos e precisamos, meu Deus, ó Pai, da tua instrução e do teu consolo. Vem, meu Deus, ó Pai, nos dá entendimento e discernimento pela graça e pela ação do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, quem já ouviu falar do livro Peregrino? E quem já leu o livro Peregrino? Tem uma passagem dentro desse livro. Esse livro ele é uma revelação que Deus deu a alguém. Tem uma passagem dentro desse livro que o peregrino ele vai andando, né? E ele encontra um homem muito metido a famoso, orgulhoso. Tá aquele caba que ele se acha o máximo. O nome desse homem era Senhor Mundo. E Senhor Mundo, irmãos, ele tinha 3 filhas. Elas não eram feias, não. Elas eram bonitas, formosas. E o desejo do Senhor Mundo, irmãos, era fazer com que o peregrino casasse, não com uma das suas filhas, mas com as 3 logo. O pacote completo. E o nome das meninas do Senhor Mundo era concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Dentro da palavra de Deus, irmãos, isso é uma proposta do mundo para o peregrino. E o peregrino é o crente em Cristo Jesus. E o mundo, ele oferece para nós, irmãos, o fato de nós nos relacionarmos, nos envolvermos e ficarmos presos às concupiscências dos olhos, às concupiscências da carne e à soberba da vida. Nós estamos diante de um livro, irmãos, que só tem 2 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2. E o capítulo 1, irmãos, ele mostra o povo que retornou do cativeiro. Ou seja, Deus, ele pôs a nação de Israel em 70 anos de cativeiro, ou seja, aprisionamento, na condição de prisioneiro, consequentemente por causa da sua rebeldia, da sua rebelião. Então, chegou o tempo, irmão, do povo retornar à terra. Porém, irmãos, o lugar de retorno estava destruído. E o povo retorna. Só que o povo retorna, irmãos, e cada um chegando na terra,
a qual eles retornaram, que era a nação de Israel, cada um se voltou para seus próprios propósitos. Cada um foi fazer o que bem queria. Parece engraçado, né, irmãos? Mas cada um se volta à concupiscência dos seus olhos. Cada um se volta à concupiscência da sua própria carne. E cada um se volta à soberba da própria vida. E não está bom demais. Estamos se achando, né? E ainda tem mais, irmãos. O homem, irmãos, em tudo que ele faz, ele julga, querendo ou não, mesmo que ele não tenha percepção disso, mas ele tem um senso de juízo que ele está altamente correto. Já ouviu aquele texto, né, que no dia do juízo chegarão pessoas para o Senhor e dirão assim: mas Senhor, em teu nome curei enfermos, em teu nome expulsei demônios. E o Senhor disse: não, eu não te conheço não, rapaz, qual é a sua aí? Ele disse: não era eu, mas eu nem lhe conheço, rapaz. Ou seja, o indivíduo em si mesmo, ele tinha plena consciência e ele tinha senso de juízo que ele servia a Deus. Ou seja, ele nunca nem perguntou: ei, Senhor, no seu modo de vida, talvez ele nunca tenha perguntado: Senhor, será que eu sou servo mesmo teu? Será que eu sou um crente na tua pessoa? Talvez se ele tivesse se humilhado a esse ponto, o Senhor tivesse dado uma direçãozinha para ele enxergar o quanto ele estava errado, né? E aí ele poderia ter se convertido, mas não, ele ficou preso naquilo que ele julgou ser correto. E querendo ou não, irmão, todos nós temos essa falha. Nós temos esse senso de juízo em nós mesmos, né? Tem até um certo momento que quando a gente está jejuando, orando, né, evangelizando, a gente não percebe, mas a soberba chega, ou seja, é um princípio espiritual, mas por outro lado existe um ataque de soberba que a gente não tem percepção. Que de um lado você investe no espiritual, porém do outro lado, na mesma medida, a inclinação da carne vem, você não tem percepção disso. E esse senso de juízo falho que existe em nós, ele muitas vezes nos aponta a sermos: não, você é correto, você é certo. É por isso que o povo, eles vivem tanto discutindo e brigando, né? E agora, depois das redes sociais, que a liberdade de discussão, né, ficou maior, aí é que o negócio está feio, né? Dá até vergonha ver alguns irmãos que são mestres no meio de tal ponto, né? E não se dão conta que estão dentro disso. Não é incrível também, né? Eu sei que tem hora, irmãos, que você tem que bater de frente, mas eu também acredito que nem sempre você tem que estar sempre batendo de frente. Você tem que ter o senso de que ver que nem sempre isso é triunfo. Isso vai ser loucura. Lembra do caso de Ló, lá em Sodoma? Quando ele foi tentar entrar na questão dos anjos e dos cidadãos de Sodoma? Os cidadãos de Sodoma disseram assim: quem te constituiu o juiz? Ou seja, quem te chamou para dentro da causa? Quem foi que te deu esse direito? Entrando na questão, por quê, meu filho? Eles questionaram isso de Ló. Embora o posicionamento de Ló fosse um posicionamento correto. Então, irmãos,
o povo voltou. Porém, aquele povo, irmãos, eles tinham como prioridade a questão do culto, da adoração, da reverência ao Deus vivo. Porque eles já tinham ido por cativeiro, irmãos, por falha, por ter perdido a identidade de Deus sobre eles. Porque se a identidade de Deus estivesse neles, Deus não tinha levado eles para o cativeiro. Mas eles foram para o cativeiro porque eles perderam totalmente a identidade de Deus. Então Deus os subjugou. Então eles voltam. E aí o Senhor entra em ação, irmãos, fazendo uma repreensão. Do capítulo 1, do verso 3, a partir do verso 3, nós vamos ver uma repreensão, irmãos. Ó. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito. Isso significa o que, irmãos? Esforço, dedicação a algo, né? E colhido pouco. Quando se planta, irmãos, pode ter certeza, irmão, você logo espera aquele saco bem cheio, né? Ou então, quando se trabalha, no final do mês a gente espera o quê? E muito. Não pouco. Eita, para a produção desse mês foi... Tanto que eu plantei, né? Olha só, irmãos, que Deus entra em questão aqui com eles. E Deus vai... E começa a falar algo de coisas que estão envolvidas com a vida deles. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Aí deu ruim essa agora da bolsa furada, né, irmão? Porque acabou de vez, né, o negócio. Porque pelo menos uma colheitazinha ainda colheu um pouquinho, mas numa bolsa furada no salário ele se foi, né? Putou de vez. Segue. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde levam os seus, aonde os seus caminhos os levam. Observe, irmão, que nesse instante nós lemos esse mesmo verso, né, e ele já está aqui de novo. Vejam aonde os vossos caminhos os levam. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. Ou seja, o próprio Deus entrou em juízo com o homem aí. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado.
Zorobabel, filho de Sealtiel, aqui era o governante, viu, irmãos? O homem principal. O sumo sacerdote Josué, que era o homem espiritual, né? Filho de Jeozadaque, e todo o resto do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Irmãos, se nós formos para dentro do capítulo 2 do livro de Ageu, nós vamos ver a profecia a respeito do Messias. E nós vamos ver uma profecia a respeito do templo. E de uma manifestação da glória de Deus nesse templo. E quando nós vamos ver o apóstolo Paulo falando desse templo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz assim: vós sois o templo. Vós sois o templo e a morada do Espírito Santo. Se vocês destruírem o templo de Deus, o Senhor os destruirá. Isso já é juízo de Deus. À luz, irmãos, da visão da nação de Israel, eles estavam presos na questão o templo físico, como um prédio edificado, certo? E ainda hoje eles estão presos nisso. Porém, dentro do conceito, irmãos, da manifestação do Messias, o templo, ele agora somos cada um de nós, individualmente. Porém, irmãos, existe uma diversidade. Que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos no curso deste mundo, irmãos. E o seu mundo, todo dia apresenta as meninas, né, para nós. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E o homem, ele é super atraído. Quando eu falo homem, eu estou falando do gênero, viu? E quanto ao gênero, o homem é assunto de segunda série, irmão, pelo amor de Deus. Quanto ao gênero, o homem é masculino e feminino. Eu sei que passaram um corretivo aí em cima disso, mas não vale. Acabaram até com a língua portuguesa. Estão tentando matar até a língua portuguesa, né? Aí, por incrível que pareça, não consegue, né? Mas quanto ao gênero, o homem é masculino e feminino, né? Certo? Aí nós vamos estudar o masculino e o feminino. O masculino de cachorro. Aí o menino responde, é a cadela. O masculino do boi. Aí o menino responde, é a vaca, professora. Certo? Tudo sabido, né? Segunda série, isso aí. Mas tentaram acabar com a simplicidadezinha da língua portuguesa, né? Isso aí é mundo, viu, irmão? Olha até onde o mundo está atacando. Certo? Até onde o mundo está atacando. Então, irmãos, o mundão tem essa oferta todo dia para nós. E nós somos tendenciosos, irmãos, a irmos numa direção que o Senhor não mandou. Ou então não temos discernimento que direção tomar. E muitas vezes nós nos perdemos, irmãos. Perdemos a tal ponto, irmãos, que nós colocamos de lado o templo de Deus e passamos a edificarmos os nossos próprios desejos. E não temos preocupação para com a casa de Deus. Terça-feira foi falado aqui, irmãos, na palavra de meditação pelo irmão Felipe Alexandre, a samaritana. Ou seja, ela era uma estrangeira, ela era uma mistura de povos
que os assírios introduziram dentro da nação de Israel e se misturaram com os judeus e tiveram como ponto fundamental a capital do reino do norte, que era Samaria. E aí aprendeu idolatria, tinha princípios gentios, tinha a questão da mistura, e o maior conflito entre judeus e gentios era justamente a questão de adoração. Porém, aquela mulher, irmãos, conversando com Cristo, ela faz uma declaração bem certa a respeito do fato de adorar. E ela tinha convicção da promessa do Messias. E naquela mulher, irmãos, quando ela passa a dialogar com Cristo, que Cristo diz, sou eu que falo contigo, ela absorve o testemunho de Cristo. E se concretiza nela uma palavra que não é mero formalismo, irmãos. Porque a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, ela diz que se no teu coração creres e com tua boca confessares, tu serás salvo. E isso é a respeito de Cristo ressuscitado. E aquela mulher, irmãos, ela acredita. E ela não abraça meramente o formalismo. Porque, infelizmente, a igreja transformou isso em formalismo, né? Que é o ato de confissão de fé. E ficou só naquilo. Mas a prática, o que é? A prática é você confessando, anunciando as boas novas, filho. É você insistindo nisso. É você sendo um divulgador das boas novas, através da tua conduta, do teu comportamento, através da tua maneira de ser, de uma oportunidade, de um trabalho até específico, congregacional. Isso é, você crendo no seu coração e com tua boca confessando, ou seja, anunciando as boas novas. E o fato, irmãos, que Filipe focou foi pelo testemunho dela, ou seja, pelo fato dela ter divulgado. Não era o testemunho pessoal, porque o testemunho pessoal daquela samaritana parece que era meio cascarento. Alguns estudiosos afirmam que ela não tinha sequer a companhia das mulheres da sua aldeia. Porque uma das provas disso é o fato dela vir só ao poço. E um dos outros fatos também é dela vir em um horário inconveniente ao poço. Ela não vinha com as mulheres da aldeia, ela não vinha no horário das mulheres da aldeia. Por quê? Porque ela era ladrona do marido dos outros. Não foi o que Cristo disse? Tiveste sim, que agora tem. Uma ladrona, uma ladra. Então era o testemunho dela na prática, irmãos. Você já ouviu falar em emancebado? Parecia a história de lobisomem, né, antigamente? Quando contava para as crianças que o lobisomem vai pegar os meninos, aí tinha os meninos que iam ficar quietos. Mas é uma palavra vulgar que fala viver em adultério. Isso era ridículo. Mas hoje, irmãos, ridículo parece que é casar, né? É quando se diz, vai casar. Vale, a sociedade de hoje diz, vai casar. Parece que ridículo é casar hoje, né? No meu tempo de criança, ridículo era mancebo, que era se ajuntar. É uma palavra meio doida, meio desmantelada assim, só em falar ela parece que é meio estrambólica. Mas é um real. E essa mulher estava nessa situação. Jesus disse, o que tu tem hoje, mulher, não é teu. Sim, eu não tenho. Não tem, mas tem. Que negócio é esse de tem, não tem? Ela tinha, mas ela disse, eu não tenho marido, mas tinha. Mas Jesus disse, porque o que tu tem não é teu. Então ela dizia, eu não tenho. Olha o jogo de cintura aí, tinha, não tinha?
era desmantê-lo. Mas ela creu. Ela diz: veja que tu és profeta. Aí ela começa a dar testemunho que o Messias viria e daria toda a notícia. A notícia já estava sendo dada. E quando deu, irmãos, ela creu no coração. Então ela resolve, irmãos, sem ter percepção, edificar a casa a Deus. É tanto que Jesus fala da questão da adoração a ela mesma. Quando ela diz: meu povo diz que adorar é assim, o teu povo diz que adorar é daquele jeito, Jesus diz: pois adorar é desse jeito aqui, ó. A hora vem, a hora é esta em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa é a adoração. Porque o povo dela tinha um conceito, o povo dele tinha um conceito. E Jesus diz: a notícia do céu é essa. Mas, irmãos, há um desejo claro no coração do homem. É o desejo de conquista. Seja qual for, irmãos, a esfera dessa conquista, existe um desejo de conquista que ele faz parte do ser humano. E alguns maliciosos psicólogos do coração dos homens sabem disso. E passam a oferecer, irmãos, de forma verbal, princípios para o homem conquistar as coisas. É só o que tem no dia de hoje. É gente pregando em cima desses assuntos, é gente dando curso em cima desses assuntos, empresas tratando desses assuntos, é o homem focado nesses assuntos. Você abre, irmãos, vídeos e vídeos, você vê várias pessoas ensinando a respeito desses assuntos. Por quê? Porque o coração do homem tem essa tendência dessa conquista, seja no que for. Em que você está envolvido, você tem o desejo de conquistar, porque isso faz parte. E quando nós lemos aqui a Bíblia, irmãos, nós vamos ver que o Senhor está protestando com os homens, justamente em cima desse ponto. Vocês dizem: vocês plantam. Ora, se planta é porque a gente quer colher, né, irmão? Afinal de contas, queremos um resultado. Jesus diz: plantam muito e colhem o quê? Ou seja, o resultado é pouco. Então Jesus está revelando, irmãos, a necessidade deles, o propósito deles, os planos deles, as ambições dele, e o próprio Deus está tratando com eles em cima do desejo deles, por uma questão para que o homem se desperte a um valor muito maior, a um princípio muito maior, que era a casa do Senhor. Irmãos, Deus, eu já vi no decorrer da minha história alguns homens que, como testemunho deles, Deus os separou de algumas coisas. Isso aí é particularidade de Deus e esses homens. E também já vi testemunho de homens que Deus os pôs em algumas coisas. Isso também é particularidade de Deus. A melhor expressão, irmãos, para santo é separado. Aquilo que é separado é santo. Mas é aquilo que é separado conforme Deus. Porque é separado de forma perfeita. Então é santo. Porque é segundo a palavra de Deus, é segundo o querer dele. Mas também nós temos o nosso conceito daquilo que é santo e também de separarmos as coisas. E o fato de nós não conhecermos a Deus, nós produzimos loucura. Enquanto nós temos a necessidade de conhecer a Deus, porque se nós conhecermos a verdade nos libertará. Irmãos, o conceito de liberdade, irmãos, e de conhecimento em todas as esferas da vida, ele é vasto.
E muitas das vezes nós estamos trabalhando apenas em um tipo de esfera de conhecimento que temos e não conhecemos outros princípios. E aí gera uma confusão incrível no nosso ser. Muitas das vezes não sabemos a direção que tomar, a posição que tomar, a atitude que tomar, como avançarmos ou ficarmos parados. Muitas vezes nós temos que avançar e estamos parados. E muitas vezes nós temos que parar e estamos avançando. Isso é falta de conhecimento. Então Deus liberta o povo, traz para dentro da nação, o território que Deus os deu, e eles cuidam de si mesmos. Eles não glorificam a Deus. Porque o propósito de Deus, irmãos, da casa ser edificada, era ele ser glorificado. Então a própria graça de Deus se manifestaria sobre o povo. E no conceito de templo e de morada do Espírito de Deus, que somos nós, esse templo, ele tem que estar sendo limpado, restaurado, renovado, alimentado. Para quê? Para que Deus seja glorificado. E muitas das vezes nós que somos o responsável, governante e, logicamente, não o sumo, mas o sacerdote do templo também somos nós, né? Porque o sumo sacerdote é Cristo. Nós estamos negligenciando o cuidado ao templo do próprio Deus, que somos nós. Não governamos a nós mesmos muito bem e não somos sacerdotes de nós mesmos bem. E aí, Deus não é glorificado. E aí, irmãos, se Deus resolver protestar, Deus protesta com juízo. E onde ficamos nós? Meramente no anseio, quando o Messias vier, ele nos esclarecerá todas as coisas? Se o próprio Messias já disse, eu enviarei para vós o Espírito, e o Espírito vos ensinará todas as coisas. Amém? Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça e que nós venhamos lembrar a nossa posição como templo e morada do Espírito de Deus, com um só propósito, Deus ser glorificado. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, te louvamos e damos graças pela tua misericórdia. Agradecemos, meu Deus, ó Pai, por esse momento e esse instante, meu Deus, ó Pai, de culto. Dai graça, meu Deus, ó Pai, a cada um de nós, nos fortalece e capacita, meu Deus, ó Pai, dando-nos entendimento, discernimento, manifestando o teu socorro e a tua providência em nome de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, ó Pai, pela tua graça, que a direção e o consolo do teu Espírito Santo nos alimente, para que possamos te glorificar, Senhor, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus, a direção do Espírito Santo, o amor de Deus esteja sobre os irmãos. Vamos em paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.